paz do Senhor Jesus Cristo para todos, meus irmãos. Vamos aqui gravar mais um vídeo. Nesta oportunidade, queridos, nós vamos trabalhar uma problemática, que é a seguinte. Jesus Cristo, ele ensinou a abolição do sábado? Jesus Cristo, ele ensinou o fim da lei? Se Jesus Cristo ensinou a abolição do sábado, se Jesus Cristo ensinou o fim da lei, por que então algumas igrejas insistem e ensinam que nós ainda devemos guardar a lei, ou pelo menos alguns preceitos da lei, como o Shabat? Por outro lado, se Jesus Cristo ensinou a perpetuidade da lei, se Jesus Cristo ensinou que a lei deve permanecer, por que, então, o cristianismo não guarda o sábado? Por que, então, o cristianismo não segue a lei de Moisés, já que Jesus Cristo ensinou que a lei deve permanecer? Eu levantei essa discussão em forma de perguntas para ver se nós chegamos a um consenso e a uma resposta correta. E eu vou trazer aqui para a discussão alguns textos bíblicos. Por exemplo, vamos ler aqui em Mateus, capítulo 5 e versículo 17 até o 20, que diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum iota, ou um tio, em outras versões, ou um traço, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Queridos, aqui são as palavras de Jesus Cristo. E lembrando, por exemplo, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia e outras comunidades cristãs que advogam a guarda da lei por parte da Igreja, eles usam esses textos para dizer que a lei não foi revogada. Eles usam essa leitura para dizer que, se a lei não foi revogada, então nós ainda devemos guardar o Shabat. A ênfase é dada para o Shabat ou para o sábado por parte das igrejas adventistas do sétimo dia e batistas do sétimo dia. É bem verdade que está surgindo outros grupos que nós vamos chamar de judaizantes. Por exemplo, os judeus messiânicos, eles também ensinam não somente a guarda do Shabat, mas de outras práticas da Torá. E aí por diante. Bom, a partir desta leitura, queridos, nós podemos perceber que Jesus Cristo, de fato, ele aqui ensinou aos seus discípulos a fazerem uma estrita, uma rigorosa observação da lei. Ou seja, Jesus aqui, ele ensinou aos seus discípulos a cumprirem a Torá na íntegra. Agora pense, será que Jesus estava ensinando algo diferente dos demais rabinos? Não. Não. Os rabinos fiéis, os rabinos ortodoxos, os rabinos piedosos, eles exigiam realmente dos seus discípulos que eles cumprissem a Torá, tal como eles. Então Jesus, dentro da ótica do judaísmo,
Ele, como um bom rabino, como um bom mestre, ele jamais, queridos, jamais ele incentivou os discípulos a violarem qualquer dos mandamentos da Torá. E aqui eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Se tiver algum adventista do sétimo dia que esteja ouvindo esse vídeo, talvez ele agora esteja até batendo palmas e dizendo até que enfim o professor Nathaniel descobriu a verdade e ele está fazendo a leitura correta de que a lei ainda permanece. Só um porém, meu irmão. Os adventistas do sétimo dia, quando eles leem esse texto aqui, na mente deles vem apenas os 10 mandamentos. Para um adventista do sétimo dia, ele lê da seguinte forma: não penseis que vim revogar a lei. Na mente dele aqui está apenas os 10 mandamentos, ou os profetas. Não vim para revogar, mas sim para cumprir. Para um adventista do sétimo dia, então, por que ele se interessa em pegar esse texto e principalmente focar apenas o decálogo? Porque o que interessa para ele é o 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Eu quero ler aqui, no próprio Antigo Testamento, a questão da guarda do Shabat. Eu vou ler aqui para os senhores na íntegra, onde Deus, de fato, ali no decálogo, ordena a guarda do Shabat. Vamos ler aqui. Êxodo 20, versículos 8 em diante. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Daqui, os nossos irmãos adventistas do 7º dia, após eles fazerem esta leitura bem aqui, não penseis que vim revogar a lei. E veja que na mente deles, quando se fala em lei, vem principalmente os 10 mandamentos, como se não existissem outros na Torá. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Aí daqui eles partem para a questão do 4º mandamento. Então eles dizem categoricamente que a lei, principalmente o Shabat, não foi abolido por Cristo. E aqui eu pergunto aqui para você, querido. Será, se a igreja na sua quase que totalidade, com exceção da Igreja Adventista e outros grupos menores, mas o cristianismo, nesses 20 séculos, ele tem entendido e ensinado que a lei de fato passou e que essa questão de guardar o sábado não é mais obrigatória, ou nunca foi obrigatório para a igreja, exceto para Israel. A questão é o seguinte: se a igreja tem ensinado isso durante 20 séculos, que nós não devemos mais guardar o sábado, não devemos mais guardar a lei, ou pelo menos certas prescrições da lei, mas se por outro lado, aqui na leitura nós vemos claramente Jesus ensinando que não, que essas coisas têm que ser guardadas, devem ser observadas, como conciliar, então, a ordem de Jesus? Porque olha o que Jesus falou: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Primeiro nós vamos começar daqui, observando. Não penseis que vim revogar a lei, mas não é só a lei que está em questão, ou os profetas. Então eu começo logo daqui. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ok, meus irmãos? Jesus aqui, se nós temos que entender o seguinte: por lei aqui, eu quero logo te explicar, por lei aqui nós entendemos toda a lei dada no Antigo Testamento. Toda a lei dada por Moshe ali no Monte Sinai, toda a lei que Moisés recebeu no Monte Sinai da parte de Yahvé, está inclusa na expressão lei, que no grego é nomos e no hebraico é Torá. Então, a Torá aqui em questão
Registrem bem isso. Quando Jesus falou, não penseis que vim revogar a Torá ou os Nevim, expressão hebraica que traduzida é profetas, quando Jesus diz, não penseis que vim revogar a Torá ou os Nevim, Jesus ele estava aqui dizendo para se obedecer tudo o que está escrito no Antigo Testamento. Tudo que é de ordem, tudo que está escrito deve se obedecer e se dar crédito. Jesus veio não só cumprir a Torá, mas ele veio cumprir também as profecias dos profetas. É por isso que Jesus ele faz menção aqui não apenas à Torá, mas a segunda parte do Taná, ok? Que é dividido em alguns momentos, o Taná, ou seja, o que para nós é o Antigo Testamento, às vezes está dividido entre Torá e Nevim, ou seja, lei e profetas. Outras vezes ela tem uma tríplice repartição, está dividida em lei, profetas e escritos. Aqui o que nós temos aqui é a Torá ou o Taná dividida em duas partes, lei e profetas. Então eu quero só que os queridos entendam isso. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Aí prossegue Jesus, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum iota ou um tio jamais passará da Torá, até que tudo se cumpra. E ele acrescenta, Jesus, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo ou menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mas eu quero aqui fazer uma observação. Primeiro, Jesus, quando ele se refere à Torá, ele está se referindo à lei no seu conjunto de mitzvot, ou mandamentos. A lei, sabemos pelos judeus, pelos ortodoxos, pelos rabinos, que a lei ela é composta de 613 preceitos. Quando Jesus disse assim, não penseis que vim revogar a Torá, ele, na mente de Jesus aqui, não está em foco apenas o decálogo, mas 613 preceitos, com mais preceitos transmitidos pelos profetas, pelos Navim. Ok, queridos? Guarde isso na sua mente. Quando Jesus fala em Torá, ele não tem em mente apenas os 10 mandamentos, mas ele tem em mente os 613 preceitos transmitidos a Moisés ali no Monte Sinai. Então já cai por terra aqui essa interpretação presunçosa da Igreja Adventista do sétimo dia em enfatizar aqui apenas o decálogo. Na verdade, na mente de Jesus aqui está em foco tudo aquilo que Moisés recebeu no Monte Sinai, o que inclui os 10 mandamentos. Agora vamos lá. Se Jesus ensinou a obediência a todos os mandamentos, e ele ensinou, e Jesus jamais ensinou o fim da lei, jamais, porque alguns podem trazer-me para esse texto bem aqui de, vamos ver se eu lembro, Mateus, capítulo, ver se eu me recordo direitinho, Mateus capítulo 11 e versículo 13 diz o seguinte, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mas aí alguns intérpretes dizem que aqui nós temos nesta leitura Jesus ensinando o fim da lei e dos profetas. E aí eu pergunto para os senhores e senhoras, para os irmãos, será que Jesus aqui realmente está ensinando o fim da lei e dos profetas? Atentem bem na leitura. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O que Jesus está ensinando aqui não é o fim da lei e dos profetas. O que ele está ensinando aqui é o fim do ministério da lei e dos profetas, ou seja,
a lei e os profetas, ou seja, aquilo que está escrito no Antigo Testamento, tudo aquilo que Moisés disse, tudo aquilo que os profetas disseram, tudo aquilo que está profetizado no Antigo Testamento, veio até João Batista. João Batista ele foi o último profeta do Antigo Testamento. E é sobre isso que Jesus está falando. Veja no versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, meus irmãos, João Batista, no sentido de representante da lei e representante dos profetas, ele é o fim. Entendam bem, João Batista, como último arauto da lei, como último arauto dos profetas, porque em João Batista estava reunido duas coisas, a lei e os profetas. João Batista ele era um profeta, ele não era um legislador, mas João Batista ele era um grande observador da Torá. Ele cumpria em tudo a Torá de Moshe. Então, João Batista, ele carregava o fardo da lei e dos profetas. O que Jesus estava dizendo? Tudo aquilo que foi escrito por Moisés na lei e tudo aquilo que foi escrito nos profetas tiveram a sua validade até João Batista. Ou seja, a lei e os profetas profetizaram até João. Jesus não está dizendo aqui que a lei e os profetas foram abolidos. Então agora nós podemos viver sem lei. Jesus não está ensinando isso. Porque se ele estivesse ensinando o fim da lei e dos profetas, nós diríamos que Jesus estava se contradizendo, porque antes ele ensinou o quê? Em Mateus 5, capítulo... Olha o que Jesus ensinou em Mateus 5, 17, como eu li ainda há pouco. O que foi que nós lemos lá? Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Ora, se Jesus veio cumprir, não veio revogar, logo, se ele não veio revogar, tampouco João Batista revogou. Ora, se o próprio Jesus disse que não veio revogar a lei e os profetas, logo nós precisamos entender a palavra de Jesus aqui. Jesus ele está dizendo que a lei e os profetas profetizaram até João. Mas ele não está dizendo que a lei foi revogada por João e nem ele está dizendo que esta lei perdeu a sua validade ali nos dias de João Batista. E como é que eu sei disso, queridos? Eu sei. Vamos para Mateus capítulo 8. Olha o que Jesus faz em relação à lei. E aqui eu vou te provar quando Jesus falou sobre cumprir os mandamentos da lei, ele não tinha também ali em mente apenas os 10 mandamentos, conforme de forma equivocada ensina os adventistas. Não. Eu vou lhe provar agora que quando Jesus disse, vocês devem guardar todos os mandamentos, por menor que sejam, Jesus, ele tinha em mente ali tudo o que Moisés deu. E aqui nós vamos dar exemplo. Jesus, ele tinha em mente ali guardar as luas novas, guardar os sábados. Jesus, ele também estava ensinando ali a obediência, a circuncisão. Jesus, ele estava ensinando a obediência aos sacrifícios. Jesus estava ensinando se dar esmolas, ofertas. Jesus estava ensinando se dar o dízimo. Tudo isso que está prescrito na Torá, Jesus, ele bateu o martelo e validou e disse, eu não vim revogar o que Moisés escreveu ou o que ensinaram os profetas. Não, eu não vim revogar, mas vim cumprir aquilo que mandou Moisés e aquilo que profetizaram os profetas. Eu vim cumprir a Torá de Moshe e vim cumprir os ensinamentos e as profecias escritas pelos profetas. Era isso que Jesus tinha em mente. Mas vamos lá.
Eu vou aqui dar um exemplo de um dos mandamentos que não está no decálogo e que Jesus mandou que se cumprisse. Mateus capítulo 7 e versículo... Mateus capítulo 8, vou ler aqui para os senhores. Mateus capítulo 8 e versículo... Mateus capítulo 8, vamos lá. Mateus capítulo 8. Jesus vai e manda o quê? 8:4. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Veja aqui que Jesus está mandando. Eu vou ler toda a passagem. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Aí eu pergunto, se aqui nós temos um mandamento que está escrito na lei de Moisés, ordenado por Moisés, está nos 10 mandamentos? Não. Mas Jesus mandou cumprir esse mandamento. Quando uma pessoa era purificada da lepra, era sarado, havia e há na lei de Moisés um mandamento que ele tinha que prestar o testemunho, ele tinha que levar uma oferta por aquilo, ele tinha que comparecer perante o sacerdote. E aqui Moisés está seguindo à risca esse mandamento. Ele está dizendo que aquele homem que foi beneficiado, ele deveria cumprir essa lei. Então Jesus aqui está confirmado que ele não ensinou a violação de nenhum dos mandamentos da Torá, queridos. Mas aí você agora pode estar se perguntando: se Jesus não ensinou a violação de nenhum dos mandamentos da Torá, por que então nós ensinamos que a lei foi abolida? Ora, quando você lê em Colossenses 2,14, lá diz que a cédula que era contra nós foi riscada. Quando você lê Romanos 10,4, lá diz que o fim da lei, do nomos ou da Torá, é Cristo. Quando você lê em Efésios 2,15, você vê lá que a lei dos mandamentos foi abolida. Quando você lê em Gálatas 2,18, vamos ver o que lá diz também, Gálatas 2,18. Gálatas capítulo 2, versículo 18. O que Paulo tem a nos dizer sobre isso? Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Aí ele prossegue: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, vivo na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ora, se Jesus ensinou que a lei não pode passar, se Jesus ensinou, ok, queridos, que a lei deve ser cumprida, em outras palavras, vou ser mais claro, Jesus nunca ensinou que a lei foi abolida. Jesus nunca nem sequer profetizou o fim da lei. Mas aí vem o apóstolo Paulo e diz em Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Vem Paulo bem aqui em Colossenses 2,14, que eu vou ler aqui para os senhores, vou fazer questão de ler. E aí aqui nós vamos analisar, será que Paulo, Efésios capítulo 2, versículo 15, vou ler aqui para os senhores. Porque ele é a nossa paz, o qual... 2,14, 15. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo
dos dois um novo homem fazendo a paz. Veja então que Paulo aqui está ensinando o que Jesus não ensinou. Jesus jamais ensinou que a lei seria abolida na sua morte, jamais. Mas Paulo aqui está ensinando aquela mesma lei que Jesus mandou que se cumprisse. Paulo está aqui ensinando abertamente que ela foi anulada, que ela foi cancelada ali na morte de Cristo. O que Jesus nunca ensinou, queridos. Agora vamos para Colossenses. Olha o que nos diz ainda o apóstolo Paulo. Colossenses. Vamos lá. Lembre-se, Jesus nunca ensinou que a lei seria abolida. Mas olha o que Paulo diz. Colossenses 2,14. E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Atente bem, o apóstolo Paulo ele está ensinando o fim de toda a lei. De toda, não é só de uma parte. Alguns ensinam que a morte de Cristo aboliu apenas uma parte da lei, mas que os 10 mandamentos permanecem. Não. Isso aí é um estratagema da Igreja Adventista. O apóstolo Paulo, ele ensinou o fim de toda a lei. Tudo. Toda a lei. Ela funcionou até ali na morte de Cristo. Esse é o ensinamento do apóstolo Paulo. Romanos 10,4, Paulo diz, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Aqui eu quero ler apenas, mais aqui, 2 Coríntios, capítulo 3. Olha o que Paulo fala sobre a lei. E ele tem em mente principalmente a lei dada no Sinai. 3,14, queridos. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E a lei que Paulo tem em mente aqui, não pense vocês que não inclui os 10 mandamentos, que inclui. Eu vou ler aqui para os senhores. E se o ministério da morte, versículo 7, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, aqui lembra o quê? Os 10 mandamentos. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, veja que aqui Paulo está falando do ministério da condenação, ele tem em mente exatamente aquilo que foi dado a Moisés no Monte Sinai. Foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que ele está falando da nova lei em Cristo Jesus, do Evangelho. Porque também o que foi glorificado, ou seja, o Antigo Testamento, a antiga lei, nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória de quê? Do Evangelho, do ministério do Espírito. Porque se o que era transitório, Paulo aqui tem em mente a lei do Antigo Testamento, a lei dada a Moisés, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. O que permanece? A lei em Cristo Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que Paulo tem em mente, o ministério do Espírito Santo, em contradição ao que foi dado no Antigo Testamento. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. O que é que era transitório? Tudo o que foi dado por Moisés, queridos. Tanto no Monte Sinai como na tenda da revelação. Todos os mandamentos, incluindo os 10, tudo aquilo foi dado a Moisés com uma natureza transitória. É isso que Paulo está dizendo. Então, Paulo, ele não está ensinando que a lei permanece. Ao contrário, Paulo está ensinando que a lei passou, que a lei foi abolida na sua totalidade na morte de Jesus Cristo. Versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então aqui o apóstolo Paulo, sem sombra de dúvidas, ele está ensinando algo que Jesus Cristo jamais ensinou. Professor, mas agora eu estou com dúvidas, será que Paulo entrou em contradição com Jesus Cristo? E se eu lhes disser que não? Como, professor? Mas se Jesus Cristo, ele ensinou que
Nada passará da lei, nenhum jota, nenhum tio cairá da lei sem que tudo seja cumprido. Como não está em contradição, professor, se o próprio Jesus ele ensinou que a lei deve ser guardada, deve ser praticada. Mas aí vem Paulo dizendo que a lei foi abolida. Mas atente, você vai entender. Paulo nunca disse que a lei não deve ser praticada, ele disse que a lei foi abolida. E só para a tua análise, tudo aquilo que é abolido, que não existe, não pode ser violado. Entendeu, meus irmãos? Isso aqui eu usei um pouco de filosofia. Tudo aquilo que está morto, que foi abolido, que não existe, não pode ser nem praticado e também não pode ser violado, porque simplesmente não existe. Então, entenda o pensamento de Paulo. Paulo, ele ensinou o fim da lei, não durante o ministério de Jesus Cristo. Aí você tem que entender que Paulo, ele estava sendo um grande intérprete de Jesus Cristo. Você pode ter certeza que Jesus não foi contrário ao que Paulo ensinou. Jesus ele jamais poderia ensinar o fim da lei, porque ele tinha que cumprir tudo. Ele ainda estava vivendo em carne. Ele ainda era um mortal e ele veio para cumprir a lei e os profetas. Logo, ele não poderia ensinar o fim daquilo que ele estava cumprindo. Mas Jesus, ele foi sim, foi ele que inspirou o apóstolo Paulo a dizer essas palavras. E quando Paulo diz, a lei foi abolida, Cristo é o fim da lei, mas atente, em que momento a lei findou em Cristo? Durante o seu ensinamento? Não. E isso concorda com Jesus. A lei, ela foi abolida, queridos, na ótica de Paulo, ali na morte de Jesus Cristo. Lembre-se, sempre que Paulo fala do fim da lei, ele coloca o fim da lei ali na morte de Jesus Cristo. Quando Jesus estava sendo crucificado, quando Jesus expirou, quando Jesus disse, Pai, está consumado nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Quando Jesus morreu no Calvário, quando o seu espírito saiu, então ali a lei foi totalmente cumprida. Ali se cumpriu tudo o que Jesus falou. A lei, ele disse, eu não penseis que eu vim abolir a lei dos profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Na morte de Cristo, guarde bem, na morte de Cristo, o que era para Jesus cumprir, guarde bem, o que era para Jesus cumprir, quer fosse por obediência aos mandamentos, quer fosse cumprir no sentido de cumprir uma profecia dos profetas, ali foi cumprida totalmente na morte de Cristo. A lei foi cumprida na íntegra por Cristo e na sua morte. O que aconteceu? Quando Cristo morreu, conforme o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 2,15 e Efésios 2,15, a lei ela foi rasgada, ela foi desfeita. Assim como a morte de Cristo, ou melhor, assim como Cristo morreu carnalmente, a lei, ela morreu. Ela foi crucificada. É isso que Paulo ensina. Então, meus irmãos, é por isso que Paulo disse, guardar sábados, luas novas, meses, anos, isso são coisas supérfluas. Eu receio que eu haja trabalhado em vão. Está lá em Gálatas 4, 11, 12. Paulo ensinando Gálatas 4, 10, 11. Guardai dias, meses, anos, tempos, festas. Receio que eu haja ensinado vocês em vão, que eu haja trabalhado entre vocês em vão, porque isso são coisas desnecessárias, são supérfluas, isso são mandamentos de homens, foi isso que Paulo ensinou. Paulo ele ainda diz em Colossenses 2,16, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou das luas novas, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Paulo ensinou claramente o fim das luas novas, o fim das festas, o fim dos sábados. Tudo o que você souber sobre sábado no Antigo Testamento, que não existe apenas um sábado, mas todos os sábados, todas as festividades, todos os sacrifícios, tudo aquilo que a Torá dizia para fazer foi abolido na morte de Cristo. Tudo, professor, tudo aquilo que a Torá ordenava
foi abolido na morte de Cristo. Professor, mas não foi abolida apenas uma parte da Torá? Não. Paulo diz que a Torá foi abolida. Se você ler em Romanos 10,4, ele diz, porque o fim da Torá, ou fim da lei, é Cristo. Ele não diz porque o fim de uma parte da lei é Cristo. Não. Vamos entender o apóstolo Paulo. O fim da lei é Cristo. Meus irmãos, Paulo ele não entrou em choque com Jesus Cristo. E nem Jesus Cristo ensinou algo que foi anulado por Paulo. Paulo ele foi o maior representante de Jesus Cristo aqui na terra. O apóstolo Paulo ele entendeu claramente que enquanto Jesus Cristo estava vivo, a lei permanecia. Mas ele sabia que o verdadeiro herdeiro das promessas, o primogênito de toda a criação de Deus, o dono de todas as coisas, Paulo sabia que era Jesus. E Paulo tinha o entendimento que a lei ela foi dada como um pedagogo até que viesse o descendente. Eu quero ler aqui para os senhores qual é o verdadeiro pensamento do apóstolo Paulo para ficar melhor entendido. Gálatas capítulo, vamos ver o que o apóstolo Paulo nos diz sobre o ministério da lei. Vamos lá, o que ele diz? Capítulo 3 de Gálatas, versículos 22 em diante. Eu vou ler aqui para os senhores. Vou ler do versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, ou seja, que pudesse transmitir salvação, ao pensamento de Paulo, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Primeiro, grave, a lei nunca foi dada, na ótica de Paulo, para dar salvação. Vamos prosseguir. Porque se a lei tivesse sido dada com o objetivo de gerar salvação, então a morte de Cristo teria sido em vão, conforme disse Paulo. Mas, prossigamos, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Tudo. Inclusive os judeus que esperavam na Torá e ainda hoje esperam, Paulo aqui coloca eles debaixo do pecado. Porque os judeus, para eles, a Torá ela tira o pecado. Para os judeus, a lei, por meio dos seus sacrifícios, ela remove os pecados do homem. Os judeus eles dizem que apenas os gentios são imundos, mas eles são limpos pela obediência à Torá. Mas Paulo ele diz, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Promessa de quê? De vida eterna. Não são aqueles que guardam a lei, os judeus, que vivem pela lei, que são herdeiros da vida eterna, e sim aqueles que estão em Jesus Cristo, que mantêm a fé em Jesus Cristo. Esse é o pensamento de Paulo. Mas vamos lá. 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos... Paulo aqui se refere aos judeus, o qual ele fazia parte. Mas antes que a fé viesse, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé, fé em que? Em Cristo, que de futuro haveria de revelar-se. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio. Aio, o que era um aio? O aio nada mais era do que um professor de crianças. Ali no mundo greco-romano, os senhores que não tinham tempo para educar os seus filhos, mas eles contratavam um professor que era chamado de aio ou pedagogo, que ele estava na responsabilidade de ensinar, de educar, de preparar aquela criança até ele ficar maior de idade. Enquanto ele não atingia a maioridade, quem era responsável por tudo, quem administrava, quem dava as diretrizes, era exatamente o aio, o pedagogo. Só que depois que a criança atingia a maioridade, o papel do aio sumia, ou seja, o aio não tinha mais nenhum valor, porque agora o próprio filho, ele passaria a ser dono de seu próprio negócio, ele seria o próprio dono de si mesmo, não precisava mais de um aio. Então, Paulo ele tinha conhecimento de toda essa cultura e ele compara o ministério da lei ao ministério de um aio, de um pedagogo.
Assim como um pedagogo ficava inoperante, assim como o aio, um instrutor, perdia o seu valor quando a criança atingia a maioridade, assim também, quando o mundo atingiu a sua maioridade, não precisou mais da lei, como aio. E quando foi que o mundo atingiu a sua maioridade? Quando foi que os judeus atingiram a sua maioridade? Quando veio Jesus Cristo. Jesus, ele é o fim da lei, porque em Jesus os judeus atingiram a sua maioridade. Em Jesus o mundo atingiu a sua maioridade, de forma que nem judeus e nem as nações precisam mais de aio. Agora o nosso instrutor, agora o nosso pedagogo é Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo que o homem é encaminhado a Deus. Agora nós não precisamos mais da lei. Não, os judeus não precisam mais da lei. Eles precisam de Jesus Cristo. Vamos prosseguir. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir aonde? A Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, queridos, para o apóstolo Paulo, a lei, tudo o que escreveu Moisés, foi dado até que viesse o herdeiro de todas as coisas. Repito, a lei ela teve o seu papel, a lei ela orientou, a lei ela foi dada assim, com autoridade. A lei ela era representante de Deus. Mas tudo que a lei tinha a dizer, os sacrifícios, as luas novas, os sábados, tudo aquilo prescrito na lei foi dada com tempo de validade. E o tempo de validade foi até Cristo. Depois que o herdeiro veio, depois que veio o filho, aí Paulo diz, então nós não estamos mais debaixo do aio. Então entendam que para o apóstolo Paulo, a lei, ela findou não ali em João Batista, conforme alguns equivocadamente dizem, quando Jesus disse, porque a lei e os profetas profetizaram até João. Aí alguns de forma equivocada concluem, olha aí, Jesus dizendo que a lei findou aí. Não, Jesus não está ensinando ali o fim da lei. E nem Paulo jamais ensinou que a lei findou em João Batista, muito menos no ministério de Jesus Cristo. A lei ela findou na morte de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo sempre canaliza, sempre conecta o fim da lei à morte de Jesus Cristo. Ok, queridos? Que isso fique bem entendido para que não haja confusão, para que ninguém venha pensar que o apóstolo Paulo entrou em contradição com Jesus, para que ninguém venha pensar que aquilo que Jesus falou foi mal interpretado por Paulo. Não, foi muito bem interpretado. Eu quero aqui prosseguir o seguinte. Eu acredito que eu deixei bem claro para os senhores. Eu vou ler apenas mais uma vez aqui o que eu já fiz menção antes, sobre o fim da lei ensinado por Paulo. Quando foi que a lei findou na ótica de Paulo? Vamos lá. 2,14, 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Aboliu na sua carne, em outras palavras, na sua morte, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Paulo aqui, ele ensinou sim o fim da lei. Outra coisa, repito para os senhores, aqueles que dizem que apenas a lei cerimonial foi abolida, mas que a lei moral, e por lei moral eles entendem os 10 mandamentos, não foi abolida, estão ensinando errados. Dizer que apenas a lei cerimonial foi abolida, mas os 10 mandamentos continuam, isso é um ensino errado, é uma distorção daquilo que Paulo falou. Paulo ele diz claramente ao que Paulo diz, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. A lei dos mandamentos aqui consiste em todos os mandamentos dados a Moisés. A lei dos mandamentos aqui não é uma referência apenas ao que se compreende como sacrificar animais, guardar a lua nova, circuncidar, não. Inclui isso, óbvio. A lei dos mandamentos aqui é tudo aquilo que Moisés recebeu.
inclusive o decálogo, inclusive o sábado. Inclusive o sábado. Agora eu quero dizer para você, meu irmão adventista do sétimo dia que está ouvindo com todo respeito, se você insiste em guardar o sábado, entenda que você está obrigado também a guardar a circuncisão. Porque a circuncisão ela é um mandamento superior ao sábado. É só você ler no Talmud, você procure conhecer o judaísmo, que você vai ver que há mandamentos maiores e menores. O próprio Jesus ensinou isso, o Novo Testamento ensina. Então, o sábado é um mandamento que era violado e ainda é hoje violado por causa da circuncisão. Os sacrifícios também eram superiores ao sábado quando existiam. No dia do sábado, os sacerdotes eles ofereciam animais no templo e ficavam sem culpa. É só você ler lá em Mateus 12:5, Jesus declarando isso. Os sacerdotes no templo ofertavam animais, violando o sábado e ficavam sem culpa. Ali você vê em João 7, versículo 22, que no dia do sábado era circuncidada uma criança para que a lei de Moisés não fosse violada. Então você vê que os sacrifícios e a circuncisão são mandamentos, são mitzvot, são preceitos que estão acima do sábado. Moral da história, vamos aqui ser sinceros. Se eu sou obrigado a guardar o sábado, muito mais eu sou obrigado a guardar aquilo que está acima do sábado. E sacrificar animais está acima do sábado. Circuncidar, de acordo com a lei, é um mandamento superior ao sábado. Então, se eu devo guardar o sábado, eu devo muito mais guardar a circuncisão. Agora, adventista do sétimo dia, se você diz que deve-se guardar o sábado, mas ensina que a circuncisão passou, você é um transgressor da lei. É você que é um transgressor da lei, porque Tiago 2,10 diz: qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Você é um anátema. Porque se você que quer viver pela lei, e a lei só é uma, composta de 613 preceitos, aí você ensina, devemos guardar o sábado, mas ao mesmo tempo ensina que a circuncisão passou, então você é um violador da lei. E o apóstolo Paulo ele ensinou que a lei deve ser guardada na sua íntegra, caso alguém queira viver pela lei. Vamos ver se eu lembro bem aqui. Gálatas, vou ver se eu lembro aqui para os senhores. Vamos ver aqui. Se eu me recordar, eu estou aqui em Gálatas 3. Vamos lá. Gálatas 3. Eu não consigo encontrar agora, mas Paulo ele diz o seguinte: vocês que procuram ser justificados, se circuncidando, eu digo a vocês, qualquer que procurar ser justificado da lei, pela lei da graça tem descaído. Porque tudo quanto Moisés ordenou, disse Paulo, é para ser cumprido. Paulo ele usou isso contra os legalistas. Os legalistas, eles eram estilos adventistas do sétimo dia, eles pregavam que uma parte da lei deveria ser observada e outra não. E Paulo disse, se vocês procuram ser justificados pela lei, saibam que Moisés ensinou que tudo é para ser guardado. E aqui o mesmo eu digo para os adventistas. Você ensina que não se deve comer carne de porco porque a lei condena, e condena mesmo. Você ensina que deve se guardar o sábado porque o mandamento, porque o Antigo Testamento ordena e ordena mesmo. Pois também comece a ensinar a circuncisão. Circuncide seus filhos. Pratique a circuncisão. Porque se você ensina obediência apenas ao sábado, mas ensina o fim da circuncisão, você está sendo um violador da lei. E Tiago 2,10, conforme você bem conhece e usa, diz: qualquer, pois, que guardar todos os mandamentos e tropeçar num só, torna-se culpado de todos. Então, quem ensina a guarda do sábado e não pratica a circuncisão,
e não guarda tudo o que manda a lei, está em contradição, está sob anátema, está debaixo da maldição da lei. Repito, qualquer que ensina a obediência apenas a uma parte da lei, ele está debaixo da maldição da lei, meus irmãos. É uma palavra dura? É, mas ele está debaixo da maldição da lei. Portanto, para fechar esse vídeo, eu quero lhes dizer que Jesus Cristo, recordando, ele nunca ensinou o fim da lei. Jesus, ele nunca ensinou o fim do sábado, não. Mas ele também nunca ensinou o fim da circuncisão. Jesus ensinou a obediência ao sábado, ensinou, mas ensinou também a obedecer à circuncisão. Jesus ensinou a se circuncidar. Jesus também ele ensinou a obediência aos outros mandamentos da Torá. Lembre-se disso. Jesus, quando ele curou aquele leproso, ele disse, vai, mostra-te ao sacerdote para que seja cumprida a lei de Moisés. Jesus nunca ensinou a violação de nenhum dos preceitos ordenados por Moisés. Se você insiste que Jesus mandou guardar o sábado, você deve voltar para a Torá, você deve voltar para Moisés. Você tem que ser um discípulo de Moisés e deixar de ser um discípulo de Cristo. É isso aí, meu irmão. Ok? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para a todo o sempre. Deus vos abençoe, meus irmãos. Se você gostou dessa explicação, se você gostou desse vídeo, compartilhe, entendeu? Compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, meu irmão. Se inscreva, me ajude. Vamos multiplicar este trabalho, ok? Deus nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.